Oiê, bom dia, como vocês estão? Acordei hoje 5h30 da manhã, fui pra academia. Aqui em casa, enquanto meu esposo e meu filho dormem, eu acordo cedinho, vou treinar rapidinho e volto. Aí quando eu volto, eu acordo os dois, faço o cafezinho da manhã do Tintim, que ele lancha na escola, né? Ele estuda de manhã. Então fiz o lanchinho dele, arrumei ele, eles já saíram. Aí eu tomei um banho, me arrumei as camas, organizei as coisas em casa. E agora eu tô aqui com vocês, conversando, batendo um papinho, explicando como é que foi agora esse resto de manhã que eu não filmei mais. E vou agora fazer um café da manhã e aí eu vou mostrar pra vocês. Vamos lá? Primeira vez filmando em casa, acho que tô mais espontânea, acho que tô mais animada. Por quê? Lá no trabalho presencial fica aquele tanto de gente, né? Eu fico meio com vergonha, aí eu acabo ficando mais presa, né? Mais rígida, assim, não consigo ficar leve. Já tomei meu café da manhã, muito rápido, fácil, prático e nutritivo. Fiz uma crepioca, né? Então coloquei ovos, coloquei tapioca, coloquei queijo cottage, tinha untado com azeite, né? A frigideira. E tinha na geladeira picado melão, tinha uva higienizada, coloquei chia por cima e tá perfeito esse café da manhã. Tem proteína, tem gordura, tem carboidrato, tem antioxidante, tem fibras, tem tudo. E a questão é a organização. Não é difícil fazer uma dieta, é difícil você ter a organização para você conseguir manter essa dieta. Porque, beleza, pega o melão, compra o melão, põe na geladeira. Se você deixar ele fechado desse jeito, você não vai fazer isso às 6 da manhã antes de trabalhar. Você precisa num dia mais tranquilo, abre esse melão, né? Pica esse melão, deixa na geladeira, pega as uvas, comprou uva verde, comprou a uva roxa, comprou um moranguinho. Pega um dia tranquilo, higieniza essas frutas, deixa no potinho separado na geladeira. Você vai ver que você vai conseguir ter constância em seguir a sua dieta, porque tá tudo muito mastigado, né? Na correria do dia a dia, ter que fazer isso de manhã cedo ou à noite, quando você chega cansado do trabalho, vai fazer com que você tenha dificuldade de manter a sua dieta. Mas não porque você não quer fazer, mas porque você não se preparou para ter uma organização da sua semana. Nem que seja com marmita para comida, higienização das verduras, das frutas, né, como eu estou falando. E ter isso faz toda a diferença. Bom, a paciente de hoje, ela tá em processo de emagrecimento. Então, ela fez uso por alguns meses de Wegovy. Ela está agora no último mês da caneta dela, vai encerrar agora. E ela quer ter a mudança dos hábitos dela. Então, quer aprender a comer, né, ter essa reeducação alimentar, evitar esse reganho de peso. Então, é um acompanhamento muito legal, muito interessante. Pena que ele é online, seria um sonho se fosse presencial. Ela colocou no formulário, né, que tá com unhas enfraquecidas, queda de cabelo. Então, é muito frequente esses pacientes que estão em uso desse tipo de medicação apresentar muitas deficiências vitamínicas, né? Então, ferro muito baixo, estoque de ferro muito baixo, deficiência de vitamina D, complexo B. O consumo de proteína é muito baixo, né? Não conseguem comer proteína direito, então vai ter queda de cabelo sim. Não só por conta de deficiências vitamínicas, mas também por não conseguir comer proteína de forma adequada.
Baixa ingestão de proteína também causa queda de cabelo. E aí vamos trabalhar aqui em conjunto com essa paciente, ver exame de sangue, não sei se ela está em acompanhamento com outros profissionais. Ela, milagre, ela não tem nenhum desconforto gastrointestinal. 99% dos pacientes que me procuram é para tratar desconfortos gastrointestinais. Refluxo, gastrite, constipação, diarreia, dores abdominais, síndrome do intestino irritável, disbioses. Geralmente é mais esse público que me procura. Ela não tem nenhum desconforto gastrointestinal. Vamos ver mesmo, né? Eles colocam que não, mas aí eu vou e pergunto e vou insistindo. Porque às vezes eles acham que não e no formulário fala lá. No formulário fala que não tem nada. Aí durante a consulta vai perguntando, vai apertando. Ah, não, eu tenho. Não, eu tenho isso mesmo, eu tenho isso sim. Nossa, eu tenho, não lembrava. Então aí coloca que não, mas é bom ir apertando durante a consulta pra ver se realmente não tem. Voltei, agora já são por volta de 11h15 da manhã, a consulta acabou, deu tudo certo. Pena que não foi presencial, acho que eu citei isso antes, né? Eu gosto muito do presencial, conhecer a pessoa, rever a pessoa, estar ali frente a frente, conversar. Aí também tem os benefícios do presencial, então usa bioimpedância, usa dipômetro, faz foto, né? Fica mais completo esse acompanhamento, né, quando é presencial. Eu vou falar com vocês aqui pelo microfone, porque eu tenho certeza que vai melhorar a qualidade do áudio aí pra vocês. Então, vou segurar ele aqui. Bom, eu conversei bastante com a paciente sobre compulsões alimentares. É uma paciente que ela já reconheceu que o problema dela é a compulsão, né? Isso gera dificuldade de perder peso. E quando a gente pensa em compulsão alimentar, a gente precisa entender que antes da compulsão existe a ansiedade. Porque a ansiedade, ela é a mãe. A compulsão alimentar é apenas um filho. Então, quando a gente trata a ansiedade, a compulsão alimentar tende a ir embora. No caso dessa paciente, né, que é uma compulsão alimentar gerada por conta de ansiedade. Existem outros tipos de compulsões alimentares, inclusive foi uma que eu sofri durante a minha adolescência. Acho que por 1 ano, 2 anos, eu sofri com muita compulsão alimentar, porque eu era uma pessoa que me alimentava muito pouco. E eu tinha um gasto energético muito grande, eu treinava demais quando eu era adolescente. E pelo fato de eu treinar muito, eu gastava muita energia e comia de pouco. Então, chegava à noite, eu tinha uma compulsão, assim, fora da curva, assim. Eu preciso até ter um vídeo mais específico para poder falar sobre isso, porque é um tema muito importante. As pessoas pensam que a compulsão alimentar ela pode ser só por conta da ansiedade, mas na verdade não. A baixa ingestão de alimentos, né, ter um gasto energético alto e comer muito pouco também gera compulsão alimentar. Aí eu quero relatar um pouco da minha história também com a compulsão. Não tenho compulsão alimentar, isso era na época quando eu tinha 15, 16 anos, tá tudo bem. Mas eu quero relatar isso aqui com vocês, vai ser bem importante. Perdi um monte de takes que eu poderia ter mostrado, mas foi tão corrido e tão agitado que eu nem consegui fazer isso. Meu celular estava 5%, a bateria tinha ido pro talo, literalmente, aí não consegui gravar. A gente chegou na escola todo riscado de canetinha. Aí ele falou que tinha estourado uma canetinha e aí tinha se sujado. Mentira, ele que se riscou. Tinha verde, tinha vermelho, tinha azul, tinha preto. Tudo estourou de vez na mão dele, né? Aí eu tentei tirar com lenço, não saía. Dei um banho nele. Aí a gente almoçou. Ele relutou contra o sono, eu não queria dormir. Aí eu insisti pra ele dormir. A gente deitou, deitei lá com ele, ele pegou no sono. Rapidinho, aí vim pra sala agora, tô conversando agora com vocês, e aí eu vou aproveitar esse soninho dele, rapidinho, coisa de 40 minutinhos, e aí eu vou voltar pra fazer a dieta da paciente que tá pendente, né, tem outras coisas pendentes na agenda pra fazer, tem a dieta dessa paciente, e aí meu trabalho funciona mais ou menos assim, como graças a Deus eu consigo organizar a minha agenda, eu vou fazendo tudo picado, porque eu sou mãe, então a minha prioridade, além do meu trabalho, também é o meu filho. Então, que bom que eu consigo fazer dessa forma, porque aí eu trabalho um pouco, dou uma pausa, trabalho um pouco, dou uma pausa, trabalho um pouco, dou uma pausa. E assim eu vou levando o trabalho, questões de casa, questões de maternidade, e aí vou organizando dessa forma, sabe? Eu acho que, em física é minha vogal, o C, o M. Vira o quê? Não vira nada, sei ele. Vira nada. Desenhe abaixo alguma comemoração que você mais gosta. O que você gosta de comemoração? Eu gosto aniversário meu, dia do Natal. Eu gosto do Dia das Mães,
Dia dos Pais, Dia das Crianças, Nossa. Festa Junina. Eu gosto Ano Novo. Meu Deus! Eu gosto Carnaval. Voltei aqui depois de um tempo, continuo na mesma posição. Agora vai dar 4 horas da tarde. Bom, eu ia falar pra vocês o quê? Eu tenho o TikTok também, né? E o TikTok é uma rede social assim que envia demais os conteúdos. Claro que não são todos, né? Mas quando pega pra enviar um bom, envia de uma forma extraordinária. Eu tenho 2 vídeos no TikTok que eles viralizaram. Tem um que é sobre distensão abdominal e o outro é sobre supercrescimento bacteriano no intestino delgado. Um deu 180 mil visualizações e o outro deu quase 30 mil visualizações. Foi uma surpresa ter acontecido isso, nunca imaginei que um vídeo meu fosse viralizar. E eu percebi que são assuntos muito recorrentes, né? Muitas pessoas sofrem com muita distensão abdominal. Muitas pessoas têm algo de errado, mas ela não sabe o que está acontecendo com ela. Já passou em diversos profissionais, com gastro, com outros profissionais, e ninguém entende o que tem, e a pessoa vive sofrendo com dor, distensão, excesso de gases muito fétidos, e enfim, diarreias, constipação, sabe? E aí 2 pacientes acabaram de marcar consulta online, né? Porque veio do TikTok, porque veio de vídeos que eu postei não sei quantos meses atrás e a plataforma tá entregando esses vídeos até hoje, sabe? Eu acho muito legal, isso é muito interessante. Essa forma que ele entrega esses conteúdos, né? E, enfim, era isso que eu ia falar. Voltei depois de um tempo. Gente, é um desafio gravar vídeos assim. Muita coisa. Eu não mostrei lanche da tarde porque eu não fiz, eu não comi. Eu não estava sentindo fome e eu também não queria parar também o que eu estava fazendo, não vou mentir, tá? Então, aqui tá as comprinhas, né? Que o Gui já fez da semana. Eu fiquei em casa com o Tintinha e ele foi rapidinho de moto para facilitar a vida. E aí agora eu fico aqui para arrumar as coisas na cozinha e eu vou mostrar aqui para vocês como é que eu faço a organização dos hortifrutos para a semana. Temos de fruta para essa semana: uva verde, uva roxa, banana, kiwi, mamão, melão, laranja. Esse limão aqui é mais para temperar comida, parece uma laranja, tá bem grande, mas é limão e laranja aqui. Aqui desse lado tem batata doce branca, que eu amo mais do que a roxa, batata inglesa, cenoura e couve. Ainda na geladeira tem brócolis. O mamão aqui também. E o kiwi. Essas frutas aqui não vai higienizar. Então fica assim na fruteira, bonitinho, ó. Pronto. O melão, vou prender aqui o cabelo. Eu vou fazer, ó. O melão eu vou cortar ele todo, vou colocar num pote, aí eu deixo na geladeira, porque vai facilitar pro dia a dia, só pegar já cortadinho e pôr no potinho para poder comer. Aqui tem 2 litros de água e 2 colheres de sopa de água sanitária. Quando você for fazer a higienização dos seus alimentos e ficar boiando assim, ó, não estão todos cobertos, você coloca um prato para afundar, ó. Agora está 100% de molho. Vejo muitas pessoas fazendo higienização de forma errada. Deixa todos os alimentos boiando, então não tá higienizando, tá? Não tá matando os micro-organismos de forma adequada, porque tá exposto para cima. Assim estão completamente cobertos. Tá completamente coberto. Joguei fora aquela água. Aí fica aqui as uvas, ó. Juntar as frutas da fruteira. Aqui eu ponho na geladeira, essas uvas ficaram misturadinhas e o melão. Muito prático isso. Ó, tampei tudo, ó. Está meio aberto, mas... Aí eu coloco na geladeira agora. Eu gosto bastante de, por exemplo, pegar a couve, picar ela bem fininha e aí deixar ela na Tupperware, né? E quando for no dia a dia fazer almoço, faz o principal, o arroz, o feijão, a carninha, né? O franguinho, o peixinho. Como ela já tá toda picadinha, pega ela e põe na frigideira com azeite e sal,
põe ali, refoga e tá tudo certo. Muito rápido, fácil e prático, e deixa muito nutritivo esse almoço ou esse jantar. Então, por exemplo, a batata inglesa, a cenourinha, de picar bem quadradinhos, pequenininhos, sabe? Iguaizinhos. E aí faz refogado, tipo um cortadinho de legumes, sabe? Aí tempera do seu gosto. E aí acompanha, né? Tipo um arrozinho, ou esses leguminhos picadinhos, a carne, o franguinho, o peixinho, um omelete, alguma coisa assim. Então fica nutritivo. Sempre quando você for fazer uma comida, se você vê que tá muito sem graça a corzinha, só o branco do arroz e o marrom da carne, tá errado, não tem cores, tá? Então não tem tantos nutrientes assim. Tem nutrientes, mas pode ter mais, né? Que a gente chama isso de micronutrientes. Quando a gente pensa em carboidrato, proteína, gordura, isso são os macronutrientes. É o que a gente precisa de maior quantidade. Mas não pode esquecer desses micronutrientes, que são as vitaminas e os minerais, tá? Ó, a couve. Se numa semana você comprou batata, cenoura, couve, na outra você compra brócolis, compra uma rúcula. Você vai diversificando, tá? Isso é importante para a microbiota intestinal. Então, muitas pessoas são acostumadas com a monotonia alimentar. O que é monotonia alimentar? É quando a pessoa come sempre a mesma coisa, sempre os mesmos alimentos. Não muda o repertório. Isso faz com que grupos de bactérias do seu intestino sejam sempre as mesmas. Seja monótona também a sua microbiota intestinal, e é tudo que a gente não quer. Então, diversificar os alimentos vai fazer parte de você ter uma diversidade de bactérias intestinais, e isso vai te conferir saúde. Saúde é o hospedeiro. O hospedeiro somos nós. Você fez assim, ó. Isso. Eu não fiz isso. Roda, tá vendo? Boa, Bela, pode voltar, Bela. Melhor, né? Tá lindo. Não aguentei, não. Muito bom dia, pessoal. Como vocês estão? Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é terça-feira. Ontem no vlog eu sumi porque eu fiquei com muita coisa pra fazer e eu não dei conta de ficar mostrando no vlog. Isso me atrasou bastante durante o dia. Ontem foi um dia, era pra ter sido tranquilo, mas eu achei que não foi tanto. Eu fiquei muito tempo no WhatsApp conversando com pacientes meus. Conversei com pessoas que chegaram novas agendando consulta para esse mês de março. E aí eu fiz uma dieta, entreguei para paciente, editei uma outra dieta, só editei só que precisava. E aí, enfim, coisas de casa, filho, teve lição do Tintim, aquela correria louca. Graças a Deus eu tenho meu esposo que me ajuda muito. Então, geralmente eu consigo colocar mais tarefas para eu fazer dia de que ele está em casa, né? Então, por exemplo, terça e quarta-feira são 2 dias que eu não marco consulta, porque eu fico sozinha com o Valentim. Então, é muito difícil. A não ser que seja uma consulta online. Aí tudo bem. Por exemplo, amanhã vai ter consulta online. Estou em casa, dá super certo, e tá na escola, eu atendo. Agora, consulta presencial, dia de terça e quarta, eu evito, porque ele só estuda de manhã. Então, não dá certo os horários. Geralmente eu atendo presencial ou segunda, ou quinta, ou sábado. Mas geralmente sempre é quinta e sábado.
Aí eu tento agrupar essas pessoas, por exemplo, atende 3, 4 num dia só, então eu não vou sempre para o presencial, é mais ou menos assim que funciona. Enfim, como eu já estou sozinha aqui em casa e quando o Tintin chegar eu vou ficar sozinha com ele, precisa ser um dia mais tranquilo, porque senão eu não consigo dar conta das coisas, eu acabo me cobrando demais, viro uma bola de neve de ansiedade e também não dá certo. Então, assim, hoje é dia de estudos, hoje eu vou estudar, hoje eu vou ver a aula do curso, cheguei da natação, tô falando com vocês, tomei um banho, me arrumei, vou tomar um café da manhã, vou mostrar pra vocês, vou assistir uma aula do curso e aí eu sigo a vida mais tranquila, no sentido de arrumar a casa, cuidar do Tintin. Quando eu tiver um tempinho, na hora que ele for dormir, eu assisto mais uma aula do curso, aí eu vou levando dessa forma. É assim que funciona. Ovinho mexido, tapioca e um mamãozinho com farelo de aveia sem glúten e uva passas. Certo integral, um pão de fermentação natural. Só que como ela mora em Niterói, aqui a gente não tem muitas padarias que vendem pães de fermentação natural. Então é mais difícil encontrar. Então pedir para ela parar de comprar esses pães de mercado, são ricos em fosfatos. Caraca, eu nem coloquei. Ai! Não! Bom dia, bom dia, bom dia, como vocês estão? Hoje é quarta-feira, já aconteceu algumas coisas aqui pela manhã, consegui filmar o lanchinho do Tintin pra vocês. Eu não fui pra academia, eu perdi a hora hoje, na hora que eu acordei não ia dar pra eu ir mais, não ia conseguir arrumar o Valentim pra ir pra escola, nem fazer o lanchinho dele, então eu faltei. E eu não consegui outro horário, porque hoje é quarta, então eu ainda fico hoje sozinha com ele o dia todo, então não consigo sair pra treinar. E agora eu tenho 2 consultas pra fazer, não sei se eu falei ontem, tenho 2 consultas online. Então, uma é às 9 e outra às 10. Aí eu pauso, faço almoço, recebo o Valentim, a gente almoça, faço ele dormir, faço as 2 dietas, entrego as 2 dietas e eu vou seguindo o dia assim, picadinho, igual eu conversei com vocês. Amanhã é dia de presencial, então eu também, além de fazer as 2 dietas, preciso olhar o roteiro dos pacientes, porque antes da consulta eu vi um formulário para eles preencher. Então eu sempre analiso esse formulário antes da consulta. Então tem algumas coisinhas para fazer hoje o dia vai ser um pouquinho mais corrido, não porque tem 1000 coisas para fazer, mas porque como vai conciliando maternidade e trabalho, aí vai ficando muita coisa, sabe? Mas vai dar tudo certo. Bom, é isso, não treinei, faço até questão de falar pra vocês, eu vou fazer um cafezinho da manhã rapidinho pra eu comer, e aí a gente vai conversando. Não treinei, eu faço questão de falar, porque isso acontece com todo mundo. E como eu posto bastante lá no Instagram, tô treinando, tá na musculação, tá fazendo natação, às vezes as pessoas pensam, nossa, ela treina demais, nossa, ela não falta, nossa, não sei o que, gente, eu falto sim. Eu não treino 6 vezes na semana, 7 vezes, longe de mim, eu treino 3 ou 4 vezes na semana. A semana perfeita é a semana que eu treino 4 vezes. Vamos lá comer bem rapidinho, ó, um kiwi e 2 ovinhos. Já se passaram quase 3 horas depois do último take que eu fiz pra vocês. As consultas deram tudo certo, foi muito bom. Acabei de gravar uns stories pro Instagram, mas eu vou falar aqui por cima mais ou menos pra vocês. Na verdade, as 2 pacientes pareciam que tinham os mesmos sintomas, sabe? Os mesmos desconfortos, pareceu até que combinaram, né? Elas me procuraram pra parar de sentir dor, literalmente. É muita dor no intestino, é muito desconforto, muita distensão abdominal. Só que tem um problema de uma que tá tão grande que tá afetando diversas áreas do corpo dela, como dores articulares, rigidez articular. E ninguém entende o que tem, ninguém sabe o que ela tem, tudo isso é inflamação crônica. É um processo de inflamação crônica que está acontecendo no intestino, que está permeável
e que está repercutindo tantos problemas na saúde dela. Candidíase de repetição, queda de cabelo, unhas enfraquecidas, as rigidez articulares, uma ansiedade que ela não sabe de onde vem. É um vídeo que eu tenho que sentar para gravar e falar direito com vocês, mas estou falando aqui só para vocês terem uma base. De que tudo que acontece no intestino não fica no intestino, repercute o organismo inteiro. Voltei. Tintim foi dormir, chegou da escola, a gente almoçou, tinha feito almoço, a gente almoçou. Ele já tá deitado, tá dormindo. Vou aproveitar esse tempinho para poder adiantar algumas coisas no meu celular. Tenho que responder paciente, tenho que colocar vídeo no story do Instagram, que eu fiz depois que eu acabei as consultas de manhã. E aí de tarde eu vou fazer 2 dietas para poder entregar, que foi as das pacientes que eu atendi pela manhã. Aí mais tarde eu vou me organizar para ver formulários, que amanhã tem pacientes presenciais. E aí eu preciso dar uma olhada nesse formulário antes de fazer a consulta, no caso amanhã, né? Então eu sempre olho um dia antes. E vai ser mais ou menos assim agora. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje é o último dia de vlog, na verdade hoje eu não gravei o meu dia porque hoje já é quinta-feira, hoje foi dia de presencial e como eu já mostrei como funciona a minha rotina aqui no consultório, então eu não estendi mais esse vídeo. Deixei mais o de segunda, terça e quarta, que foram dias mais tranquilos, trabalhando em casa, filho, casa, né? E espero muito que vocês tenham gostado, tá? Um beijo no coração de vocês, obrigada por ter assistido até aqui. Não se esquece de curtir, comentar e se inscrever aqui no canal. Um beijo!